Deus manifesta a sua glória e ele começa a falar com o Senhor. A partir daquele momento, Deus se revela para Moisés, marcou um encontro no deserto, próximo à sarça, e disse para Moisés: eu ouvi, vi e desci para livrar o meu povo do cativeiro faraônico, e é através da sua vida que o povo vai sair de lá. É através da sua vida que eu vou mudar o cardápio dele. O cardápio dele só tem pepino e cebola, mas vai ter maná quentinho, vai ter carne e vai ter água fresca. Eu vou mudar. É através da sua vida que Deus vai mudar o cardápio que o Satanás tem oferecido para o seu filho. É através da sua vida que Deus vai mudar o cardápio que Satanás tem oferecido para o seu esposo, para a sua esposa. Crê naquilo que Deus está falando nesse encontro aqui, e o nome dele será exaltado e glorificado. Pastor Odair Ferreira, a serviço do reino. Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É bom poder retornar aqui a esta casa. O pastor Odair me fez o convite. Eu sou grato de poder estar aqui junto com os irmãos para poder adorar o nome santo do Senhor e poder transmitir a palavra na qual o Senhor vai revelando a mim. Mas Deus seja louvado. Irmãos, nós estamos aqui num tema intitulado Agosto de Deus. É isso, pastor? Jeremias capítulo 29, versículo de número 11. Quero que você abra comigo, para que nós não podemos fugir aqui do tema. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11. Está escrito assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vá comigo, primeiro livro das Crônicas de Israel. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, o versículo 9 e o versículo 10 apenas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei a luz. Porque Jabes invocou o nome de Israel, o nome de Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Deus, nesta noite, queridos, Ele vai conceder para mim e para você aquilo que você veio colocar nas suas mãos aqui esta noite. Tome seus assentos, pode se assentar, exaltando o nome santo do Senhor. Queridos, preste atenção de uma coisa. A partir do momento que eu e você, nós passamos pelos umbrais daquela porta, nós estamos assumindo um compromisso com o Eterno. E não é simplesmente um compromisso. É bom nós visitarmos a casa de alguém, de um irmão mais chegado, de um parente. Isso é muito bom. Mas é uma casa normal, no nosso meio terreno. Mas quando nós passamos pelos umbrais daquela porta e estamos aqui nesse ambiente, onde Ele tem manifestado a sua presença, você precisa entender que você não está num lugar comum. Você precisa entender que não é na casa de um irmão que você está. Você precisa entender que quando você passa pelos umbrais daquela porta, você está na presença do Eterno, e um culto tem que ser diferente para o Senhor. Por que muitas coisas não acontecem?
hoje em dia, porque várias pessoas entram num templo como esse, senta no mesmo lugar. Pastor, é pecado? Não, não é pecado. Senta no mesmo lugar, na mesma maneira, presta o culto na mesma maneira, vai para o banheiro 3, 4 vezes, ainda que não é gestante, nós temos ali ainda, né, um apreço, ou pessoas com nível de deficiência, pessoas com enfermidades, pessoas mais velhas que necessitam transitar para ir para o banheiro. Mas quando nós estamos em plena consciência, nós passamos pelos umbrais desta porta, e quando nós entramos num ambiente de glória, uma coisa tem que ser diferente, porque nós temos a tendência de entrar num ambiente onde o Senhor marcou um encontro comigo e com você e querer algo diferente do Senhor. Se eu perguntar aqui, quantos querem algo diferente do Senhor? Todos vão levantar a mão. Então, para Deus é assim, quando nós queremos algo diferente, nós precisamos fazer algo diferente para o eterno. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, primeiro livro das Crônicas de Israel também vai dizer que Salomão, ele reina no lugar de Davi. Salomão, quando tem o contato com o eterno, ele é rei, Deus dá sabedoria para ele, pastor. Então, ele vai sacrificar 1000 bois ao Senhor. Mas espera aí, Levítico diz que um boi em sacrifício, o Senhor estaria recebendo o holocausto. Davi oferece 500 bois, Salomão oferece 1000 bois. Mas quando ele constrói o templo, ele vai oferecer 22.000 bois e 22.000 ovelhas. A ciência da resposta espiritual está aqui, fazer algo diferente. Levítico era 1, Davi ofereceu 500, Salomão 1000, depois 22.000. Quer algo diferente do Senhor? Faça algo diferente a cada dia. Preste um culto diferente ao eterno. Nós temos que ser diferente, irmão. Nós queremos tantas coisas diferentes. E quando nós passamos pelos umbrais daquela porta, nós estamos na onde? No lugar aonde ele marcou um encontro para a minha vida e para a sua vida. Ainda tem pessoas que, no meio cristão evangélico, pastor Daí, que diz assim: o Senhor não falou comigo. Quantos dias que eu vou na igreja, eu não vou mais, que o Senhor não falou comigo. Eu vou lhe dizer uma coisa: Deus fala e continua falando comigo e com você. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que não cancela encontro. Eu vou repetir: Deus é o Deus que não cancela encontros. Se você está aqui e crer e aproveitar esse encontro, algo vai acontecer na sua vida. Porque Deus, ele ama encontrar o seu povo. Deus cria um homem, cria um ambiente, o Éden, coloca o homem ali, o pecado vem. Antes do pecado vir, Deus se relacionava com o homem. Ele marcava um encontro com Adão no Éden. Ele descia. Para muitos ainda pensam que é só no final da tarde. Mas quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós entendemos que na viração do dia, então na viração do dia, ou no original, no sopro do dia, é a palavra Ruach. Ruach, todavia, significa sopro no hebraico. Aion é dia. Então no sopro do dia, amanhã, quando vinha amanhã, distanciava da noite, que é as trevas, e antes do entardecer, o Senhor também visitava o homem pela manhã e pela tarde. Quando o pecado vem, o homem sai da presença de Deus, sabe o que acontece? Deus, ele tem a promessa de trazer o homem de volta para um relacionamento com ele. Deus tem um projeto de marcar um encontro com o homem. A promessa da semente da mulher. E quando o homem é expulso daquele jardim, o Senhor coloca anjos com a espada desembainhada para que o homem não acesse aquele lugar. É por isso que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho ao Senhor, de contato com o Senhor, foi desbloqueado e nós temos a plena oportunidade de entrarmos na sua presença. Então, encontros é legal. Nós vemos
pela televisão, pelas redes sociais, encontros de parentes, que muito nos emociona. 20 anos sem ver o pai, 30 anos, 50 anos sem ver. Tem um pastor que prega aqui, amigo nosso, cultua comigo, tem uma história bem bonita. Eu fui congregar com ele na igreja do amigo nosso, e o pastor que eu vim pregar era um pastor de fora, de outro país. E eu fui para lá, e o pastor local da igreja, que não fez convite, falou para mim, falou, olha, eu conheço a história do pastor que vai vir aqui, o seu amigo, meu amigo, daqui da cidade, e ele procura pelo pai dele há muito tempo. E eu conversando com ele, ora, esse pastor já esteve por aqui. Eu acho que o pastor que vai vir aqui é pai dele. Meu irmão, não deu outra, mas foi um encontro bonito, e a cara é dura, né? Parece. Aí se conversaram, saíram, eu não fui para não atrapalhar. O pastor voltou aqui, foi ministrar numa cidade vizinha do estado de São Paulo, fizeram o DNA, o nome do Senhor foi exaltado e glorificado. Então nós estamos diante de encontros emocionais, mas para por aí. É só emoção, satisfatório, mas o encontro que Deus tem comigo e com você, Ele muda o estágio, Ele muda o nome, Ele troca o estágio da tristeza, volta a ser alegria. Se Ele quiser, Ele troca do ambiente, Ele cura, Ele liberta. Um encontro com Deus, Ele traz a vitória para a minha vida e para a sua vida. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade de entrarmos nesse ambiente e aproveitar um encontro com o Senhor. Hoje eu fui para a casa da minha mãe almoçar. Deus recolheu meu pai, já está com alguns anos, e desde quando meu pai estava aqui conosco, eu sempre almoçava com meu pai no final de semana. Eu, a minha família, ensinei meus filhos, e Deus recolheu meu pai, e eu fico almoçando com a minha mãe todos os domingos. Os irmãos chamam, eu não abro exceção, sempre estou ali com a minha mãe. Tem que aproveitar agora. Depois que Deus recolher ela primeiro do que eu, né, vai ficar só as lembranças boas. E um sentimento ali, né, que queria ter ela do meu lado. Mas eu estou aproveitando. E hoje eu fui para a casa dela, fui dar lugar. Como? Eu fui lá e degustei tudo que ela fez para mim. Ela fez pudim, fez uma farofa, fez uma carne excelente. Ela cozinha demais também. É por isso que eu herdei esse dom dela de cozinhar. E eu gosto demais de cozinhar. Boleiro também, viu? Quem me conhece sabe que as mãos do pastor também, que é ungida nessa área. Eu fui para lá e eu dei lugar. Então eu tinha um encontro marcado hoje com a minha mãe. E eu tomei posse daquilo que ela colocou nas minhas mãos, através do Eterno. Então aqui, Deus marcou um encontro comigo e com você. Você tem que desfrutar daquilo que está sendo liberado aqui no altar. Se Deus fala que vai curar, irmão, desde o início do culto, é porque Ele quer curar. Se Deus fala que vai te abençoar, se você for fiel através do dízimo das ofertas, você tem que crer e ser fiel através do dízimo das ofertas. Você tem que desfrutar daquilo que é liberado no altar, desde a direção do culto até as ministrações das palavras de Deus. Então você tem que aproveitar esse encontro que o Senhor marcou aqui. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 7, Jesus ele vai curar o servo do centurião de Cafarnaum, lá em Cafarnaum. E agora ele vai dizer para os discípulos, vamos arrumar, vamos sair, vamos para Naim. O discípulo conhecia geograficamente falando, ele sabia que a distância era aproximadamente entre 32 a 35 quilômetros de Cafarnaum para Naim. Quando eu olho para a cidade de Naim, você precisa entender que o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é a menção da cidade, e às vezes é trocadilho de nome, mas a região de Naim, ela ficava ao norte, tá, de Israel, ao lado do Monte Gilboa, ao sul do Vale de Jezreel. Então, Jesus, ele sai de Cafarnaum, os discípulos vão perguntar para ele, mas vamos sair, nós temos que sair, por quê? Porque Jesus sabia que ele marcou um encontro com uma mulher na cidade de Naim. Por quê? Porque o filho desta mulher, de uma viúva da cidade de Naim, falecera, já teve um velório, agora o cortejo seguia para deixar a cidade. Como de costume, o cemitério era fora da cidade, a classe baixa era sepultado na terra, os que tinham poder aquisitivo era nas cavernas. É por isso que Jesus, nosso mestre, o sepulcro foi na caverna ali, nas rochas, por causa de José de Arimateia. Então, quando nós olhamos para Jesus, marcou um encontro com a mulher, para mudar a história dela,
Você precisa entender o quê? Que Naim, a cidade de Naim, era a mesma região da cidade de Sunem. Pastor, estou quase entendendo. Deus abre os céus através do profeta Eliseu. O filho de uma mulher morre. Deus vai usar o profeta para ressuscitar. Onde está isso? No Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a mesma terra, a mesma região vai encontrar a manifestação e o poder de Deus. Então segura essa palavra no teu espírito. O Deus que marcou o encontro no passado cura e no presente Ele continua curando. Então você precisa entender que Deus é o Deus de encontro, querido. Deus é um Deus de encontro. Nós não podemos desperdiçar, lançar fora o momento. Nós entramos pelos umbrais da porta. Nós temos que abraçar, desfrutar daquilo que está sendo liberado no altar. Quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, Elias agora está sendo perseguido por Acabe e Jezabel. Vá para o deserto, deixa ali o seu moço, fica debaixo de um pé de zimbro e pede a morte. Aí muitos falam assim: ele foi depressivo. Nada, irmão, é Bíblia. Elias está debaixo do pé de zimbro e ele vai abrir a estrada para o encontro com o Eterno. Mesmo na fraqueza, mesmo angustiado, ele está debaixo do pé de zimbro e fala: se o Senhor aprove, pode me recolher, Senhor, porque eu já não estou aguentando mais. Ele não abandona, não sai da presença de Deus. Ele vai, mesmo fraco de andar pelo deserto, muito longe, perseguido, mas ele quer um encontro com o Senhor. Aí ele dorme cansado, exausto, abatido. O Senhor envia um anjo e diz: acorda, Elias. Ele acorda, tem pão e água. Aí ele se alimenta e volta a dormir de novo, porque estava exausto. Aí o anjo toca nele, fala: levanta, Elias. Ele come, bebe e diz a palavra que o Eterno diz: volta, porque eu ainda tenho algo na sua vida e através da sua vida. Deus é o Deus de encontro. Se você está abatido ou abatida, aqui é o lugar de encontro aonde Deus tem um sustento para a minha vida e para a sua vida. Quando nós olhamos para a história de Salomão, Salomão reina no lugar de Davi, tá? E ele tem um propósito muito grande, como eu disse no começo, de andar na presença de Deus, de cuidar da obra de Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós chegamos no livro do profeta Jeremias, quando ele tem um chamado, no reinado do rei Josias, Deus chama ele e marca um encontro com ele. No reinado de Joaquim, filho de Josias, Deus chama ele e marca um encontro com ele. E qual que é a palavra que ele fala? Senhor, eu sou uma criança. Aí ele vai dizer de onde que ele veio. Eu, Jeremias, filho de Ilquias, da cidade de Anatote. Ele se vê incapaz de assumir um projeto de Deus. Por que que ele vai falar isso? Ele vai falar que ele é filho de Ilquias, ele vai falar que era um morador da cidade de Anatote. Você precisa entender que na linhagem sacerdotal de Arão, para ser sacerdote tem que ser da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Nós tivemos duas linhagens, era para ter sido 4, mas 2, Nadab e Abiú, saem da presença de Deus, são consumidos. Eleazar, o mais velho, e Itamar vai dar sequência depois de Arão. Então quando nós olhamos a linhagem sacerdotal de Itamar, o mais moço, nós vamos ver chegar até Eli e chegar até Abiatar, o último sacerdote que sobreviveu da matança de Saul. Então quando nós olhamos da linhagem sacerdotal de Eleazar, nós vamos ver Finéias da sua casa e depois o último sacerdote, Jedua, que está no livro de Neemias. Então quando nós olhamos essa duas linhagens de sacerdote, Jeremias vai dizer de onde que ele veio. Aí você pega o nascimento de Samuel, você pega ele conversando com Eli e trazendo a sentença de Deus para a cadeira sacerdotal de Eli, porque ele viu os seus filhos, Ofni e Finéias, se prostituindo perante o tabernáculo do Senhor,
que ficava na tenda em Siló. E ele não corrige os seus filhos. Foi um sacerdote falido, pastor aí. Qual que é a sentença de Deus? Levanta Samuel, ainda menino, e vai dizer: Deus manda te dizer que será tirado o seu ministério sacerdotal. A sequência da sua casa sacerdotal será tirada. Quando nós chegamos no reinado de Salomão, quando ele reina no lugar de Davi, Abiatar era o último sacerdote da casa de Eli, que vinha da linhagem de Itamar. Então o que acontece? Abiatar serviu a Davi com fidelidade. Abiatar carregou a presença de Deus quando a arca sai da casa de Obed-edom e vai para Jerusalém. Mas no reinado de Salomão, ele se corrompe, faz aliança com Adonias para arrancar o trono de Salomão. Salomão então vai chegar para ele e vai dizer: olha, para que a espada não passe sobre ti, vai embora daqui e fica em Anatote, porque a partir de hoje o seu ministério sacerdotal foi destituído. A Bíblia diz no capítulo 3, 1 Reis, e se cumprindo a palavra de Deus, que disse para Eli que seria tirado o seu ministério sacerdotal. Então tudo que viesse de Anatote seria um ministério sacerdotal com credencial válida humanamente falando, mas não ligado no trono da graça, porque Deus já havia tirado. Quando Jeremias tem um encontro com o Senhor, Deus vai chamar Jeremias, ainda moço, para profetizar para nações. Deus vai chamar ele e ele vai trazer a notícia, a informação da onde que ele era. Se ele ficasse em Anatote, ele seria um sacerdote somente no meio do povo, de boca em boca, não seria ligado no céu. Deus está dizendo para ele: eu te tirei de Anatote, você não será um sacerdote, mas você será profeta no meio de nações. É por isso que Jeremias vai dizer: eu sou uma criança e eu não sei falar. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sei falar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu te gerei, eu te formei. Antes que estivesse no ventre da sua madre, eu te santifiquei, a nações te dei por profeta. Sabe o que Deus está falando? Antes que houvesse a corrente sanguínea, antes que o sangue corresse na sua veia, antes que você fosse ligado no cordão umbilical da sua mãe, o meu propósito já foi derramado sobre a sua vida. O meu propósito foi derramado sobre a sua vida. Há um propósito de Deus derramado aqui nesta casa, sobre a minha vida e sobre a sua vida, nesse ambiente de glória. Ninguém cancela um encontro com Deus. Ninguém cancela o encontro que Deus marcou, querido. Ninguém cancela. Saulo, perseguidor. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, entrava dentro das casas. No capítulo 9 ele cheirava ameaça. Ele vai para uma região onde tinha um trâmite de mercadores, a cidade de Damasco, onde tinha vários, como se fosse a região do Brás, em São Paulo. Tinha várias etnias transitando. Seria fácil para o evangelho propagar. É por isso que ele vai para Damasco, onde tem uma concentração de cristãos. E no meio do caminho, Deus aborda aquela missão e ele vai ser transformado em um novo homem. Levanta a sua mão assim com a minha. Através desse encontro aqui, Deus quer mudar o comportamento do seu esposo. Deus quer mudar o comportamento dos seus filhos. Deus quer mudar o comportamento da sua esposa. Deus quer curar você. Deus quer libertar algo no meio da sua família. Deus quer mudar a situação na sua empresa. Através desse encontro aqui, Deus quer fazer algo na sua vida. Quem está comigo nesta palavra? Aplaude o Senhor Jesus. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu converso com várias pessoas de vários ministérios. A Igreja de Jesus na Terra. Eu já ouvi de diáconos, diaconisa, presbítero, evangelista, pastores, tocadores, cantadores, músicos, enfim, toda a classe cristã. O que é que o senhor diz? Meu filho está dando muito trabalho. Eu chego a pensar, se eu pudesse, eu teria
Eu falo, já sei. Sabe o que, pastor? Já ouvi isso aí, já estou. Se você pudesse, você fecharia a sua madre, não teria dado a luz. Porque só traz desprezo e amargura no teu espírito. A pessoa começa a chorar, é isso mesmo, pastor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Sabe por que você não faz? Porque você não tem a capacidade e condições de fazer. Sabe por quê? Porque o que Deus colocou, filhos são herança do Senhor. Então, no dia que você ficou gestante, começou a gerar no seu ventre a herança do Senhor. Normalmente a mãe é a primeira a ver, a pegar no colo. O primeiro encontro já tem um nome para o filho. Aí o filho cresce, vai para o lesbianismo, homossexualismo ou para as drogas e traz uma aflição no espírito. Outras pessoas pensam assim: eu tive um encontro lá atrás, estou 30 anos, 20 anos casado com ele ou casado com ela. Se eu pudesse, eu não teria conhecido, não teria marcado aquele encontro e conhecer, porque esse meu casamento está perturbado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, é nesse ambiente de encontro que o Senhor, Ele transforma, Ele muda casamento, Ele muda a situação, Ele endireita aquilo que precisa endireitar, aquilo que você não consegue, meu irmão. Só que você precisa acreditar nesta palavra e desfrutar do encontro com Deus. Livro do Êxodo, capítulo 3. Moisés apacentava a ovelha do sogro Jetro. É por detrás, a Bíblia diz que é o lugar mais feio ainda, por detrás do deserto. Quando ele vê um arbusto, uma sarça ardendo no fogo. Para eles era normal, porque o excesso de calor, as árvores até hoje se manifestam, pegam fogo. Mas o que era normal, o que não era normal, a voz sair daquele lugar e chamar ele por nome. Deus manifesta a sua glória e ele começa a falar com o Senhor. A partir daquele momento, Deus se revela para Moisés, marcou um encontro no deserto, próximo à sarça, e disse para Moisés: eu ouvi, vi e desci para livrar o meu povo do cativeiro faraônico, e é através da sua vida que o povo vai sair de lá. É através da sua vida que eu vou mudar o cardápio dele. O cardápio dele só tem pepino e cebola, mas vai ter maná quentinho, vai ter carne e vai ter água fresca. Eu vou mudar. É através da sua vida que o Deus vai mudar o cardápio que o Satanás tem oferecido para o seu filho. É através da sua vida que Deus vai mudar o cardápio que Satanás tem oferecido para o seu esposo, para a sua esposa. Crê naquilo que Deus está falando nesse encontro aqui, e o nome dele será exaltado e glorificado. Quando nós vemos aqui primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 4, versículo 9, olha que interessante. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Você não vai ver os anteriores, os que antecedem o 4, falar de Jabes. Você não vai ver na Bíblia falar de Jabes. Está trazendo aqui o escritor de Crônicas. Sabe o que ele está trazendo? A genealogia. Aí Deus manda o escritor de Crônicas parar de escrever a genealogia e apresentar para a igreja primitiva da época e para a igreja contemporânea que somos nós, que Deus é o Deus que, quando Ele marca um encontro com alguém, alguém desfruta desse encontro com Ele, ou alguém pede, solicita um encontro com o Eterno, Deus abre os céus, se faz presente naquele ambiente de encontro e trabalha na vida dele. É por isso que você vai ver aqui no capítulo 4, versículo 9 e 10, você vai ver uma pausa da genealogia para escrever 2 versículos sobre Jabes. Se for preciso, Deus para tudo e para escrever a minha história e a sua história, meu irmão. Se for preciso, Deus para o tempo, Deus para tudo para escrever algo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então ele chega aqui, o texto que nós lemos: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Então Jabes significa o quê? Aquele que causa dor. Porque Jabes invocou o Deus de Israel.
dizendo: se me abençoares. Esse verbo abençoar no hebraico é barak. Barak significa algo que não é da terra. Sabe que Jabes está dizendo? Se o Senhor me abençoar, o que eu preciso, nenhum que está próximo de mim pode me dar. O que eu preciso, ó Deus, nada na terra pode me dar. O que eu estou pedindo vem do trono da graça. O que você precisa não está na terra. O que você precisa é recurso do Senhor. É por isso que ele fala: se o Senhor me abençoar, o que ele está pedindo é do trono da graça. O que você vai receber é do trono da graça para a sua vida. Bate palmas para Jesus. Aí ele continua: também abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares. Sabe o que significa? E os meus termos, o Senhor amplificares. Termos aqui fala do quê? Fronteiras, territórios. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O Espírito Santo já fez para mim aqui agora, e ele pede para mim fazer para você. Até onde você está indo? Até onde você está indo? Você está limitado? Pastor, eu não consigo romper. Talvez você está no ambiente dentro do seu lar, ou na sua empresa, o tal de puxar o tapete, as pessoas se levantando contra você, querendo o seu cargo, uma movimentação ao contrário. Você precisa entender que esta barreira que você está observando, que aos seus olhos é intransponível, você não consegue romper, atravessá-la, mas o Senhor é o Deus que alarga fronteiras, é o Deus que vai alargar o seu casamento, vai trazer felicidade, é o Deus que vai romper na sua empresa, é o Deus que vai trazer saúde para você, é o Deus que vai trazer paz dentro da sua casa. Então você não pode ficar limitado nesse ambiente dentro da sua casa, achando que nada acontece, achando que nada tem jeito. Preste atenção de uma coisa, olha o que ele vai dizer aqui: muitíssimo, e os meus termos amplificares. Ele não quer ficar num lugar restrito, querido. Aí ele continua: e a tua mão for comigo. Quantos precisam da mão de Deus aqui esta noite? Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo número 3. As mulheres com desejo de ir visitar Jesus no sepulcro, elas precisavam da mão de Deus. Por quê? Porque lá havia no sepulcro uma grande pedra. Impossível de um contingente menor ou de mulheres mover aquela pedra. Então Deus envia quem? Um anjo. Quando elas chegam lá, a pedra já tinha sido removida. O que é que você precisa para tirar o obstáculo para que alguém chegue até Jesus? A boa mão do Senhor, ela é comigo e com você. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 30. A Bíblia diz que Davi sai do meio da batalha dos filisteus, chega para Ziglag, avista de longe a fumaça, e quando chega perto, a cidade foi ateada a fogo. Os amalequitas veio com impelo, atearam fogo, levou suas mulheres, filhos e dos seus valentes, dos seus 600 homens, e todo o seu gado, o seu despojo, levaram cativo. Os homens esmorecidos tentam apedrejar Davi, acusar ele. Davi chama o profeta Abiatar para trazer o éfode, para entrar na presença de Deus e para perguntar, consultar o Senhor, se ele deveria ir atrás do povo amalequita, e se ele fosse atrás, se traria de volta. A resposta é: pode ir, que a vitória já está determinada. A boa mão de Deus vai trazer de volta o que você perdeu. Quando Davi chega no arraial dos amalequitas, eles estão bebendo, estão dançando. A vitória de Davi pode até tramar a sua derrota, a derrota de Davi pode até tramar a sua derrota, a minha derrota, mas onde a boa mão do Senhor está, tudo é trazido de volta. Eu fiquei 3 meses fora da minha casa, um casamento destruído, no meio do tráfico, sem escolaridade. A boa mão do Senhor foi lá e me resgatou. Meu casamento foi restituído, Deus me integrou
de novo no meio da sociedade, me deu curso técnico, me deu faculdade e me deu um relacionamento com Ele. A boa mão de Deus é comigo, a boa mão de Deus é com você, querido. Neemias capítulo 2, versículo 18. Quando ele vai para Jerusalém, ele sai de madrugada para ver a situação das muralhas fendidas, derrubadas ao chão, as portas queimadas ao fogo. E ele sai só. A Bíblia diz: não ouviu barulho sequer a não ser da sua cavalgadura. Ele vai na porta do monturo, das ovelhas, do peixe, e está tudo no chão. Aí ele chega, reúne a congregação de Israel e diz que vai restaurar tudo aquilo lá. Alguém vai perguntar: como será feito? Quando eu precisei entrar na presença de Deus, eu clamei o nome dele. Quando eu vi a situação de Israel, eu lamentei, chorei, me humilhei, pedi perdão pelos meus pecados, pelos pecados de Israel, desci a minha boca no pó, apregoei um jejum de 3 dias, 90 dias na presença de Deus. Eu precisava entrar na presença do rei Xerxes, e a boa mão de Deus me colocou, aprovou, me deu recurso, e eu estou aqui. A boa mão de Deus vai trazer essas muralhas no seu lugar. Vai ter restauração. A boa mão de Deus vai trazer restauração para a sua vida. Pode acreditar nessa palavra. Então, quando nós olhamos aqui para Isaías 59, verso 1, Isaías está dizendo: os ouvidos do Senhor não estão agravados, ou seja, não estão fechados, e nem o seu braço encolhido, para que não possa mover ao meu e ao seu favor. Aí ele vai continuar aqui, o escritor de Crônicas: e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, que não seja aflito. Sabe o que ele está dizendo aqui? O meu nome é representativo daquele que causa dor. Israel passa por angústia. A minha mãe sofreu por angústia. E a dor que o povo sente, eu não aceito na minha vida. Eu quero romper em fé. Eu quero andar pela graça, pela sua misericórdia, Senhor. Então Deus tem uma nova fase para a vida de Jabes. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. É através desse encontro que o Senhor concede algo para Jabes. É nesse encontro aqui que Deus concede algo para a minha vida e para a sua vida. Aí eu encerro aqui. Quando nós lemos o tema deste agosto para Deus, Jeremias capítulo 29, 11, vai falar de 2 cartas que Jeremias escreve para Israel. Israel está abatido, foi levado cativo no ano 586 aproximadamente antes de Cristo, e lá eles estavam desanimados. A carta que Jeremias escreve é que para eles se multiplicarem, para que eles pudessem se casarem, trazer esposa para os seus filhos, esposo para suas filhas, para eles plantar e orar pela nação de Jerusalém, porque dali Deus daria prosperidade para eles. E que Deus, após um período de 70 anos, Deus traria aquela nação de volta novamente. Teria templo, lugar de sacrifício, teria adoração, a palavra de Deus estaria sendo ministrada, louvores entoados ao Senhor, e Deus estaria se relacionando com o povo. Sabe que Deus está falando através de Jeremias? Vai ter um novo encontro, vocês vão ter uma nova oportunidade de estar na minha presença, só que vai demorar um período de 70 dias, por isso que Jeremias vai escrever 2 cartas, uma para alimentar o povo com o caminho da prosperidade, e o outro para eles não crer na profetada que tinha os falsos profetas, trazendo sonhos fictícios, que Deus já ia trazer eles de volta, que eles não precisavam entrar na presença de Deus novamente. O povo estava sendo enganado, e Jeremias vai combater isso aqui, com essa carta. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, através de Jeremias 29, 11, Deus continua falando, através de 1 Crônicas capítulo 4, através da vida de Jabes, Deus continua falando que Ele marcou um encontro comigo e com você, e é o Deus que não cancela encontro. Não saia daqui
achando que Deus não fala com você no outro culto, nesse culto. O que você precisa ter é uma audição apurada, aguçada, para ouvir a voz de Deus. Amanhã eu posso falar que eu vou na sua casa, marcar um encontro com você. Amanhã o pastor pode falar que vai receber você, ou então vai na sua casa fazer uma visita. Imprevisto acontece. Isso é humanamente falando. Mas se Deus marcou um encontro comigo e com você, Ele não cancela encontro. E Ele não fica de boca fechada. Porque nós temos uma promessa, Mateus 28:20. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É o povo que afasta, é o povo que prega um culto xoxo para Deus, é o povo que oferece um culto xoxo para Deus, mas aqueles que estão posicionados, ouvem a voz de Deus. Cadê aqueles que estão posicionados? Então segura essa palavra no teu espírito. Salmos 89, verso 34. Não quebrarei o meu concerto e nem alterarei aquilo que saiu dos meus lábios. Não quebrarei o meu concerto e nem alterarei aquilo que saiu dos meus lábios. Quantos crê na promessa do Eterno? Aí eu encerro aqui. Isaías 46:10. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. É nesse encontro que o propósito de Deus é realizado na minha vida e na sua vida. Coloca sobre os seus pés. Aplaude o Senhor Jesus. Quantos estão comigo nesta palavra? Coloca a mão no teu coração. Ó Deus, obrigado, Senhor, por poder estar aqui juntamente com a tua amada igreja, participando. Nós temos o privilégio, mais uma vez, de passar pelos umbrais desta porta, na qual o Senhor marcou um encontro conosco. Se fosse pelo adversário, se fosse pela nossa natureza, pela carne, nós não estaríamos aqui, Senhor. Se fosse por nossas condições, nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor é o Deus do nosso sustento. O Senhor marcou um encontro conosco aqui. Permitiu, Senhor, rompeu as limitações, as barreiras caíram por terra. O Senhor nos trouxe para a tua gloriosa presença. E eis aqui, Senhor, a minha vida, a vida da tua amada igreja, dos meus irmãos diante de ti. Nos ajuda, Senhor, a cada culto, a tomar posse, a desfrutarmos do encontro do Senhor, Pai, e com o Senhor, Pai, para que possamos, Senhor, tomar posse de toda a palavra liberada para nossas vidas, Pai. Nós queremos te louvar e te agradecer. Meu Deus, continua, Senhor, com o ministério pastoral desta igreja, com o pastor Adair, Senhor, e a tua amada esposa, Senhor, o corpo de obreiros, Senhor. Levanta, Senhor, escudeiros, assim como Davi teve, assim como os reis teve, Senhor, assim como Moisés teve, Senhor, aquele que sustentava o braço na hora das adversidades, do cansaço. Ur e Arão, coloca, Senhor, homens e mulheres pautados de fidelidade, Senhor, de íntima intimidade, ligado ao trono da graça, para caminhar junto com teus filhos, Senhor. Supre, Senhor, a manutenção, Senhor, dos projetos desse ministério. Meu Deus, que possa, Senhor, entrar, Senhor, a tua palavra, saindo, Senhor, deste ambiente de glória, para que bairros sejam alcançados, para que vidas, Senhor, possam ouvir a tua palavra. Toma conta, Senhor, ó meu Deus, dos projetos do pastor Odair, Senhor, daquilo que ele tem apresentado diante de ti, familiar e principalmente, Senhor, espiritual, na qual tem cuidado da tua casa. Meu Deus, anula, Senhor, toda a sentença, Senhor, toda a palavra levantada contra este ministério. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo e determino, Senhor, honraria sobre o teu filho, de calabaçúria, de como que faia lácia, de como que faia lácia, de como que faça lá e com me passo e de como que faia lácia. Meu Deus da peleja, tu és o Deus fiel. Obrigado, Senhor, por podermos estarmos aqui neste encontro.
Aplaude o Senhor Jesus. Amor